concordo pra caralho com você que a mídia, ela odeia o Bolsonaro. Principalmente os grandes monopólios, os grandes grupos corporativos de mídia odeiam o Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro lá. Até porque o Bolsonaro foi responsável por diminuir muito da renda deles, que era financiada pelo governo, né? Isso. Então você tem um inimigo comercial ali muito forte, não é nenhuma questão ideológica. Eles querem só porque se você colocar o Lula lá, ele vai voltar a mamata. Eu não sei se o Lula vai voltar a mamata porque ele tá puto também com a mídia. Mas algum outro político vai voltar a mamata porque ele não tem essa questão forte que nem o Bolsonaro tem. Eu entendo. Isso é verdade. A mídia realmente... O Lula queria regular a mídia, né? Sim, verdade. Você viu o Zé Disseu falando em 2015 que o erro do PT, não sei se foi 15, mas tem um vídeo dele falando que o erro do PT foi não ter regulado a mídia. E o Lula culpa muito a mídia, principalmente a Globo, e o Moro, pela prisão dele e pela morte da esposa e do neto. Então, esse discurso paz e amor de que que quer ficar bem com a mídia, porque como o Bolsonaro está brigando com a mídia, ele pegou e fez, não, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele está ali usando que está bem com a mídia, porque quem está no spotlight agora, na pancadaria, é o Bolsonaro com a mídia. Então ele está deixando, ele está pegando, surfando sozinho, sem aparecer, a mídia elogiando ele, mas eu duvido que o pensamento dele seja democrático em relação à mídia. Porque o Bolsonaro briga, mas ele é a favor da liberdade de expressão e da imprensa. Ele quer simetria. Mas eu duvido que o PT faça isso, depois do que eles já passaram. Então, mas só terminando o ponto. Então, eu te dou isso, eu acho que realmente existe um bias da mídia ali contra o Bolsonaro, com certeza. Tirando isso, o Bolsonaro também não ajuda, porra. O cara fala merda atrás de merda, dia após dia, e aí não tem como ele não ser cobrado. E não é só a mídia também, tá ligado? Chegou no momento onde o Bolsonaro, ele parece que ele não entende um pouco da liturgia do cargo, tá ligado? Não entende o quão importante é a função, quão importante ele é. Ele é muito importante agora. É o cara mais importante do Brasil, politicamente falando, tá ligado? Então, o cara, ele tem uma responsabilidade muito grande e às vezes não parece que ele age de acordo, entendeu? E aí a gente fala, pô, a mídia quer fuder o cara. Quer mesmo, concordo com você. Mas parece que ele também quer se fuder também, tá ligado? Aí fica difícil. Mas pô, você falou aqui, liturgia do cargo. Isso é... Cara, o Bolsonaro é a mesma pessoa. E ele vai ser a mesma pessoa. O pessoal achou que quando o Bolsonaro se elegesse ia pegar um marqueteiro, ia fazer aquelas pesquisas qualitativas, que o presidente da República ele não sai de casa antes de uma quali. Se for olhar o histórico. Cara, pô, vou aqui pro Flow. O que é que eu tenho que falar? Os caras, tá aqui, o Flow faz isso, vocês têm que falar isso, aquela pessoa é assim, o outro é assim. Ah, isso que tu veio fazer aqui, cara, né? Não nada. Então, o Bolsonaro, ele fala o que ele sente. E isso incomoda. E tem muita gente incomodada com o que ele fala. Mas assim, porra, você prefere um presidente lá, todo bonitão lá, falando correto de acordo com o marqueteiro e, pô, aí depois negociando decreto, depois negociando esquema. Isso não vê com o Bolsonaro. Eu duvido que você vê lá uma vírgula. Ele fala muito isso. Quanto é que custa uma mudança de uma vírgula lá num decreto presidencial? Entendeu? Uma nomeação, um negócio. Então, isso não tem. Aí você vê Petrobras como era, como é hoje. A Caixa Econômica deu mais lucro ano passado que os últimos 15 anos do PT. Aí você olha a Itaipu Binacional. Olha para a Petrobras. Mudou. Petrobras, cada diretoria era de um partido. E cada diretoria financiava 60 deputados e senadores. Isso mudou. Aí agora está no fundo eleitoral essa grana. Mas não é essa grana, né? Era muito... Era mais do que 6 escândalo gigante, de reais. Entendeu? Então a gente tem que ver isso aí. Assim, a gente tem... Se você quiser ver o lado ruim, você vê. Mas, porra, o governo, ele funciona. Pega o Banco Central. Foi eleito o melhor Banco Central em 2020. Aí pega o PIB do Brasil. O ano passado caiu China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil caiu menos que a Alemanha, menos que a Europa inteira. Nenhum país da Europa caiu menos que o Brasil. Esse ano vamos crescer mais, mesma coisa. Acho que atrás só da China e Estados Unidos. Por quê? Política liberal econômica, tudo que o governo colocou, as MPs, os projetos de lei, a pauta do Paulo Guedes, foi toda aprovada. A gente teve um problema no primeiro ano lá, nos 2 primeiros anos com o Rodrigo Maia,
Com o Arthur agora, abriu. Tudo que vem de projeto da economia está aprovando, entendeu? Mas Agora, isso é uma crítica minha do governo Bolsonaro, tá ligado? Porque uma das esperanças, né, do governo dele era que Quem tá falando é um cara que votou nele. Eu votei no segundo turno do Bolsonaro, inclusive. Uma das esperanças era que ele ia fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, porque o Brasil não anda sem as reformas estruturais. O que vai mudar o Brasil de verdade é a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária. Essas coisas são realmente as peças-chave da mudança de governo. E essas coisas não andaram tanto, tá ligado? A gente tem ali a Previdência que não andou da forma... Não andou bem. Mas não andou, tipo, não tem aquele negócio do fundo de capitalização, não tem... Só não entrou capitalização. Que é individual, que era muito importante, né? Mas saiu um tri, né? Ou seja, a gente tirou a bomba atômica 500, do orçamento. A gente tirou, ok. Foi muito acima da expectativa, muito. Mas o Brasil precisava de mais do que isso, entendeu? A gente não precisava só estancar a sangria, Banco Central Independente, aí teve a MP da Liberdade Econômica. Se você for olhar, a administrativa está andando, agora a tributária está andando. A pauta econômica, se você for olhar para fora, você conversa com o mercado financeiro, o cara fala, pô, o Brasil aprovou tudo, o que é que está acontecendo? Toda a pauta foi aprovada, porque o dólar ainda está 5 e tanto. Era para estar 4,50. É o ambiente político, entendeu? É a tensão. Isso que a gente tem que tirar da frente, essa tensão. Só que essa tensão é importante para a oposição. Porque se tiram a atenção, se tiram o ruído, aí vamos falar do governo. Aí tem muita coisa para mostrar. Então os caras focam no ruído. Então o Bolsonaro vai vir hoje, ele vai visitar aqui uma obra lá em Pernambuco. Procura ver aí o que é que a gente consegue puxar. Puxou, tirou foto sem máscara. Então, Bolsonaro vai sem máscara, provoca aglomeração. E ele não é um cara para ter aquele cuidado de não dar o que falar para a imprensa. Ele dá o que falar para a imprensa. Aí quando bate na máscara, aí ele fica com raiva. Aí quando vai falar com ele já reage, aí puxa o assunto da máscara. Aí ali vira uma discussão. E a obra fica para trás. E a gente não consegue divulgar. Eu lembro quando a gente foi lá com o Tarcísio inaugurar uma ferrovia em Goiás. Aí ele fez um discurso duro lá, o que apareceu o discurso? Não apareceu nada da obra. Então, e ele é assim, ele não vai mudar. Ele é o jeito dele. Ele, pô, se o cara quiser usar, usa, se não quiser, não usa, entendeu? Então, eu acho que isso na campanha vai ser importante, porque lá na campanha o povo vai ver o que foi feito e o que não foi feito. E ali ele vai ter o tempo de TV na Globo, na SBT, na Rede TV, em todos os locais. Por quê? Porque é o tempo de TV normal. Eu acho que até lá vai ser pancadaria mesmo, não tem jeito. A campanha já entrou, colocaram o Lula de volta. O Lula estava inelegível, fora de cogitação de ser candidato, quase sendo votado lá os processos dele de segunda instância, zeraram o processo, colocaram o Lula no jogo. Por quê? Porque era um candidato, o único candidato que poderia fazer frente ao presidente. Isso revolta o presidente também. Ele não consegue governar. Existe uma dificuldade dele governar. Você for olhar, o Bolsonaro não tem um dia de paz. Ele reage, mas veja também o que fazem com ele, entendeu? É uma pancadaria muito grande, Igor. É todos os dias. Porque hoje já existe uma mania das pessoas de falar mal do patrão. De falar mal do governo, de falar mal do prefeito, de falar mal do presidente. E assim, hoje banalizou isso. Você olha o grupo de WhatsApp, pô, o cara não fala mais que minha irmã. Outro, pô, meu tio é um escroto. Não fala mais mas o Bolsonaro não fala mal de mim, pô. Eu que sou o patrão dele, pô. Não, você é o patrão dele e ele, porra, fala... Ele tá ali, falou ali, com você, ali, falou Pois falou com a gente. A gente conversou com ele. Agora vai vir pra cá. Imagina que louco. Ele é quem mais valoriza, cara, os canais de internet. Valoriza demais. Os e-gamers. Ele mandou lá o Monark. Tu falou, né? O Monark tweetou uma parada lá sobre legalização da erva. Ele falou não. Aí ele falou não e uma mãozinha. Eu gosto da mãozinha. Eu acho engraçado. A mãozinha eu até incorporei pros meus tweets de vez em quando eu quero dar um tom engraçado. Ele é real. Hoje saiu até uma notícia no UOL positiva do governo, não foi? Que tinha enxugado. Põe aí na tela, vamos ver. Isso é raro, né? A mídia falando bem do governo é raro, né? Vamos dar uma... Vamos ver o que aconteceu, Fábio, para os caras falar bem
do governo, que geralmente... É aquilo que tu tava falando, sempre tem... Ah, não sei o que, mas sei lá, escândalo de não sei o quê. Apesar disso... Deve ser pra você, deve ser sim, uma surpresa ver uma boa notícia na mídia, né? Olha. Máquina Federal tem enxugamento inédito de servidor. Na Folha ainda. Caralho. Na capa. Na capa ainda, hein? Vamos ver o que a Máquina Pública Federal, quanto que enxugou ali? Série histórica, na média dos 3 anos, apenas 11 mil novos... Ah, então eles contrataram poucas pessoas. Por isso que enxugou. Interessante. Entendi. Quanto menos, melhor, né? Claro, isso é uma coisa legal, pô. Legal. Desce ali, caraca, como é que é? Participam hoje dessa engrenagem. No auge, em 2007, eles eram 333 mil. Caralho. Entendi. Diminuiu Então, 100 mil caras 100 mil caras, isso é uma economia legal, tá certo. Aí, ó. Mas assim, isso aí, na tua